O tema de hoje, um sonho que eu tive essa noite. Eu estava dando aula e na aula eu estava ensinando o eu sou. Eu estava passando para os alunos o que significava o eu sou. E eu passava uma coisa muito interessante. O eu sou o que o Criador é, logo. Só que eu passei no sonho que nós devemos entender que o nosso corpo físico, ele contém tudo é igual ao que existe na natureza. Eu tive uma visão quântica de uma outra dimensão sobre todas as coisas materiais. Por exemplo, o nosso alimento, aquilo que nós comemos, é terra. É terra modificada. Então, a maçã vem da terra, a árvore, né? Ela é transformada pela terra para poder gerar um fruto com características vitamínicas, sais minerais e propriedades que fique bom para o nosso paladar, absorver a maçã com todos esses nutrientes. Esses nutrientes vêm da terra. É a terra que fornece os nutrientes, seja para os vegetais, para os legumes, para as frutas, seja na carne, no milho que o animal come, que absorve esses nutrientes, e esses nutrientes, inteligentemente, nós comemos e o nosso organismo, inteligentemente, absorve e nutre o nosso corpo material. Então, o nosso corpo é formado pela terra, porque nós somos alimentados pela terra. Como a gente comer terra é algo horrível, o que a natureza, o que Deus, o que a grande lei cósmica, ela preparou? Existe tudo uma lei. Então a semente cai na terra, a terra transforma num legume, transforma num fruto, transforma num alimento que seja fácil de digerir. O organismo absorve esses nutrientes, o corpo absorve novamente esses nutrientes, aquilo que é lixo, que o organismo não vai absorver, nós descartamos através das fezes, volta novamente para a terra trabalha, transforma tudo isso em nutrientes novamente para devolver. Então vocês percebem que a vida é um ciclo contínuo. Aí você vê que a morte não existe. O que existe é uma transformação contínua. Nós podemos fazer uma apreciação grotesca no nível material, mas no nível espiritual é a mesma coisa. Quando o corpo aqui na matéria se desfaz, no espírito existe uma nova transformação de vida. A morte, na verdade, é uma transformação constante. Quando nós dormimos à noite e acordamos no dia seguinte, já houve uma transformação. O nosso corpo houve uma grande transformação bioquímica. O bebê nasce com um aspecto, com uma capacidade e ao longo da vida vai transformando dia após dia. Por que nós comemoramos aniversário? A cada aniversário, a cada dia que passamos, existe uma transformação. Então, se a gente olhar quanticamente essa transformação no nível grosseiro da matéria da nossa terceira dimensão,
nós vamos perceber que o eu sou está presente em todas essas transformações. O eu sou é a vida que habita em todas as dimensões. Se você for olhar o Museu da Ciência e entrar na sala da nanotecnologia, você vai ver que existe um mundo invisível material que, se você analisar esse mundo nano que existe, é aonde foi descoberto as bactérias, os vírus, onde são trabalhados, o DNA foi descoberto através da nanotecnologia. Aí você vê quantos mundos inteligentes que estão numa escala negativa de zero, invisível aos nossos olhos nus. E elas são dimensões inteligentes que estão atuando e trabalhando no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, e nós não estamos vendo. Aí tem gente que ainda diz que não acredita em espiritualidade. Espiritualidade, saindo da linguagem religiosa, são os vários mundos, as várias dimensões inteligentes, mais inteligentes do que a nossa, em várias dimensões, e todas elas estão interconectadas com a gente. Aonde está a nossa pobreza? Achar que só nós que pensamos. Olha que absurdo. Se um vírus, se uma bactéria é capaz de se transformar e se adaptar ao meio, por que só nós somos inteligentes? Hoje se fala numa superbactéria que ela se modificou para poder sobreviver aos antibióticos. Se ela se modificou, houve uma inteligência. Ela estudou os antibióticos que estavam atacando ela. Assim como nós, humanos, quando adquirimos uma doença, os cientistas vão pesquisar uma fórmula de combatê-la, as bactérias também procuram uma fórmula de se combater o antibiótico. Então vocês podem perceber que existe inteligência. Os animais se modificam, a natureza se modifica, todo mundo está em constante transmutação. Não existe nada parado, não existe nada fixo. E o sofrimento do ser humano, ele quer esse poder, essa coisa de controlar. Isso não é possível. Quanto mais nós nos abrirmos para todas as consciências que estão junto com a gente, quando a gente considerar que o alface que nós comemos tem vida, quando nós considerarmos que o pão, o trigo que foi colhido, teve sim uma mão humana lá colhendo o trigo, mas teve a terra fazendo germinar esse trigo. Então, todos os nossos alimentos são criados de uma dimensão, transformados para uma outra dimensão, que é a nossa terceira dimensão, capaz de absorver esse alimento. Então, existem inteligências interligadas, criando e favorecendo a nossa dimensão. E o nosso trabalho evolutivo e espiritual é para que dimensões superiores à nossa consigam também absorver da nossa dimensão uma melhora, uma compreensão maior, porque quando a gente evolui, as dimensões superiores à nossa também estão evoluindo. Aliás, elas estão trabalhando, nos puxando para cima para a gente evoluir, assim como nós estamos trabalhando para consciências inferiores também evoluir. Quando nós domesticamos, tratamos um animal de estimação com amor, com carinho, nós estamos ajudando aquela dimensão a entender o que é carinho, o que é amor. Então, quando a gente domestica e mostra que existe amorosidade, que existe sensibilidade, nós estamos trazendo junto com a gente essa evolução. E a evolução é infinita e interminável.
Existem espíritos superiores trabalhando, nos puxando para cima, tirando a gente do poço para poder enxergar as outras possibilidades. Este sonho dessa noite, ele foi muito revelador. Ele mostrou que o meu caminho é mostrar as possibilidades de consciências que existem para que a gente saia do paradigma que nós somos absolutos, que nós somos únicos, que o ser humano é o único que pensa. Um engano. Os animais pensam, as plantas pensam. É engano pensar que quem come só carne ou que quem é vegetariano, não está comendo carne, está sacrificando menos animais. O que é ruim no comer carne, no meu ponto de vista, é a forma que hoje se produz carne, a forma que se escraviza os animais em produção. Isso eu sou contra. Se os animais pudessem ter a liberdade e no dia que for, como a minha mãe, quando matava um porco, existia uma cerimônia, existia um respeito pelo animal que ia nos servir de alimento. Esse respeito pela vida que está sendo doada em prol do alimento do ser humano é que se perdeu. Esse respeito de fazer o animal morrer também com dignidade em prol da nossa alimentação, que eu acho que danifica a nossa saúde, porque nós estamos absorvendo essa dor, nós estamos absorvendo esse sofrimento do animal. Mas isso não é diferente para o pé de alface que a gente come e nem para a laranja que a gente chupa. Porque todos os vegetais, todo o alimento, ele tem que ser reverenciado e respeitado. Faça um teste. Quando você estiver lavando uma salada ou preparando um alimento, converse com ele e comece a imaginar da onde que ele vem, quem plantou, quem transportou, a vida que habita nele, a transformação que você vai causar nele. E quando você estiver se alimentando, agradeça a natureza que gerou aquele prato para você, a natureza das várias dimensões que estiveram presentes naquele momento ali, e que todas as energias estejam vivas, saudáveis, amorosamente para te nutrir. Garanto que a sua refeição vai ser quântica, vai ser um culto à memória, ao respeito de toda a natureza. Quando você está comendo no automático, você não percebe quantas bênçãos você está recebendo naquele alimento. É nisso que nós temos que focar. Ser grato é isso. Não é falar. Hoje virou um protocolo. Todo mundo fala gratidão, 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 mas não é isso. Ser grato é vibrar a gratidão. É botar a sua atenção em tudo que você faz. Sair do automático. O eu sou que habita em mim, este eu sou, ele está num mosquito, ele está numa planta, ele está naquilo que você come, ele está em todas as vidas, porque é uma lei unificada e expandida em todos os níveis. Quando nós nos integramos a esse universo criativo, esse universo amoroso, que está aí alimentando todo mundo. Aí você vê na feira aquele monte de alimento indo para o lixo. Você olha de uma outra forma, porque você vai perceber que aquele alimento que está indo para o lixo, ele não está se perdendo. Ele está sendo devolvido para a terra trazer de volta mais alimento. Percebem? Então, essa consciência expandida, quando nós começamos realmente a expandir, 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 você só vê milagre acontecendo dia após dia na nossa vida. O abrir os olhos é um milagre, o se alimentar é outro milagre. Ter uma casa, por mais simples, por mais humilde que seja, é um milagre. Tijolo sobre a face da terra é um milagre.
A engenharia, a inteligência humana capaz de entender as leis da física, milagre. É consciências expandidas trabalhando por um mundo melhor. Não importa em que nível cada um esteja, todos estamos trabalhando para a melhoria contínua do ser humano, da vida na Terra e fora da Terra. Essa é a mensagem que eu recebi essa noite através de um sonho lúcido maravilhoso. O eu sou, quando você começa a praticar e entra no nível do inconsciente, no nível da alma, a alma começa a se manifestar e a mandar mensagens de uma forma mágica. Espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal se não se inscreveu ainda. Beijos!